Olá, aluno! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós estamos no módulo 7. A nossa aula é a segunda da disciplina Maturidade Espiritual. O conteúdo é Conflito Interior. Eu sou a Prof. Mari. Nós somos a turma de domingo de manhã da Escola de Princípios da Igreja Embaixada do Reino de Deus. Eu quero dizer para vocês que vocês sejam muito bem-vindos a mais um dia, a mais um momento de aula. Quero também agradecer a cada um de vocês que tem permanecido firme e fiel nesse tempo, mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo nós estarmos aqui gravando as aulas para vocês estarem ouvindo o nosso áudio, as nossas aulas ministradas, de modo online. Queremos te agradecer muito por essa decisão que vocês têm tomado, que vocês tomaram durante todo esse tempo. Quero orar na vida de vocês para que Deus ele venha abençoá-los cada dia mais por essa decisão que vocês tomaram. Nunca, jamais passou pela nossa mente que no meio da nossa turma, no meio desse período, dos módulos aí que nós temos ministrado e ensinado nessa escola de princípios, que nós estaríamos fazendo uma aula dessa forma, nesse meio, e ainda mais diante de tudo isso que nós estamos enfrentando. Que o Senhor Jesus ele abençoe poderosamente cada um de vocês que não desistiram, que permaneceram firmes, que permaneceram fiéis e que estão aí dispostos a cada dia aprender mais sobre a palavra de Deus. E esse módulo que nós estamos aprendendo sobre maturidade espiritual é algo muito forte, muito importante para a nossa vida. Nós já aprendemos na primeira aula sobre maturidade, já falamos sobre, já conseguimos identificar algumas coisas em relação aos nossos sentimentos, em relação às nossas emoções, quando as nossas emoções podem estar desequilibradas, como que nós podemos sair desse desequilíbrio, buscando a maturidade, buscando o entendimento de como que tudo isso acontece. E também nós aprendemos na aula passada que Jesus ele já conhecia as nossas fraquezas, ele sabia que nós passaríamos por momentos de aflição, por momentos de fraqueza, e por isso mesmo ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar, o Consolador. Então é por meio dele que nós podemos alcançar a maturidade, nós podemos vencer esses momentos, essas emoções. E hoje nós vamos falar sobre conflito interno. Também vamos aprender e entender que tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos aprendendo, precisa ao final de tudo uma decisão de cada um. A nossa decisão interna, a nossa decisão, a nossa escolha daquilo que a gente quer viver, daquilo que a gente quer experimentar com Deus, no momento que a gente tomou a decisão de viver e de entregar a nossa vida a Ele. Amém? E hoje nós vamos continuar falando, a gente já tem falado bastante, já temos trazido bastante leitura da palavra de Deus em relação a Paulo, ao apóstolo, que em suas manifestações, em seus ensinamentos, ele nos mostrou muitas coisas, muitas atitudes dele que nos fazem refletir hoje e nos fazem realmente a entender que nós não passamos isso sozinhos. Que às vezes a gente pode estar aí dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, nas nossas atitudes, a gente achar que o que a gente tem sentido dentro de nós, alguns conflitos que a gente tem, pode ser só coisa da nossa cabeça e a gente às vezes se sente até baixa a nossa autoestima, nós nos sentimos com vontade de ficarmos isolados. Mas Paulo ele já dizia na palavra dele, quando ele estava ensinando o povo, que ele passava por esses momentos, ele tinha esses momentos, ele reconhecia
esses conflitos dele. E são conflitos que muitas vezes nos assemelham aos nossos conflitos. E eu quero ler para vocês essa passagem específica que Paulo fala sobre isso. Está em Romanos 7, 15 e 25. E fala o seguinte: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando com a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então aqui está muito claro o Paulo desesperado reconhecendo os conflitos dele e ao mesmo tempo não aceitando passar por tudo isso, indignado por ele estar passando por tudo isso, mesmo sabendo. E ele é muito interessante de que ele tinha o discernimento, ele sabia o que era, qual era a natureza desse sentimento, qual era a natureza desse conflito. E isso é muito bom. Daqui a pouco nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, como a importância de nós discernirmos a natureza desses conflitos, porque somente dessa forma a gente vai conseguir vencer esse conflito, ultrapassar esse conflito e adquirir a maturidade que Deus deseja, que Deus deseja na nossa vida. Então aqui Paulo deixou bem claro que ele tinha esse conflito, que ele vivia com isso, que ele entendia todas as situações que ele passava, reconhecia, e ao final ele dizia, graças a Deus por Jesus Cristo, ele reconhecia que ele por si só, ele não conseguiria vencer, ele não conseguiria alcançar a estatura de um homem agraciado por Deus. Ele sabia que ele precisava de ajuda, ele sabia que ele precisava do Espírito Santo, para que ele pudesse alcançar essa estatura de um homem agraciado, de um homem temente a Deus, de um homem segundo o coração de Jesus. E seguindo mais para frente, nós temos também uma outra passagem em Romanos 5:12. Porque todo esse conflito interior, toda essa situação que nós passamos, que nós vivenciamos, muitas vezes diariamente, ela tem uma origem. E aí a gente, em Romanos 5:12, fala sobre isso. Qual era a origem, de como começou tudo isso, de como que isso é possível hoje nós passarmos por esses conflitos, termos momentos desse tipo, e assim como Paulo tinha também. E lá em Romanos fala o seguinte, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte. Então o que originou tudo isso, o que veio a originar esses conflitos, foi o pecado. Foi quando Adão e Eva, lá no jardim, que eles caíram, que eles fizeram aquilo que não era para fazer, que eles desobedeceram a Deus. E naquele momento, a morte, ela gerou a morte. Então, naquele momento deles terem pecado, houve a separação entre homem e Deus. E a partir daquele momento, a morte passou a ser algo, passou a pertencer à nossa vida.
E aí, essa morte espiritual que aconteceu no homem, tudo isso gerou o quê? Uma natureza carnal, que é o que a gente até hoje sabe, a gente sempre aprende. Nós já aprendemos na escola de princípios, no início dos outros módulos, falando sobre a natureza carnal, nossa, a natureza espiritual, né? Então a gente já aprendeu sobre isso, a gente já tem conhecimento do que é, né? E a gente sabe que a gente veio nesse mundo, quando a gente nasce, a gente nasce com a nossa carne, com a nossa, né, com a nossa alma, mas a gente nasce com o nosso espírito morto, porque pelo fato, né, de haver o pecado originário lá de Adão e Eva, e no momento que a gente reconhece Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, quando a gente aceita Ele, quando a gente pede para Ele, confessa através da nossa boca os nossos pecados, pede perdão e declara, né, que nós somos filhos dele, que nós passamos a ser uma nova criatura. No momento que nós descemos nas águas, somos batizados. Então, esse processo de reconhecimento de Jesus Cristo, né, do reconhecimento de Jesus sobre a nossa vida, nesse momento o nosso espírito ele volta a ter vida. A palavra de Deus diz que nesse momento o Espírito Santo nos cela, há esse projeto, esse propósito, enfim, esse ato. A partir desse momento o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e aí nós nos tornamos, né, nós nos tornamos um ser espiritual, né? A nossa natureza espiritual, ela se torna vida, né? Da morte se torna vida. E isso também está falando em Romanos 5:21, né? Que fala que para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, da mesma forma que houve o pecado, e o pecado gerou a morte, assim Jesus Cristo, quando ele veio na nossa vida, quando ele veio para essa terra, quando ele morreu no nosso lugar, o propósito da cruz, o plano da cruz, a entrega de Jesus pela nossa vida, né? Veio a reinar a graça pela justiça da vida eterna. E isso foi por meio de Jesus Cristo. Então, por causa disso, por essas questões hoje, nós podemos vencer o nosso conflito interno, nós podemos vencer a nossa natureza carnal e nós podemos vencer muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que a gente acredita, porque Jesus Cristo, ele veio habitar em nós. Amém? Então, nós, seres humanos, nós temos as duas naturezas, como a gente já tem falado. Nós temos a natureza carnal e nós temos a natureza espiritual. Nós cristãos, né? Nós cristãos temos isso. A pessoa que não reconheceu Jesus ainda, ela só tem a natureza carnal. A natureza espiritual dela ainda encontra-se morta, porque ainda não houve a vida. Ainda o Espírito Santo não a selou, por não haver ainda o reconhecimento, né? Da existência, da reconhecimento de quem é Jesus Cristo. Porque foi ele, pela graça dele, a justiça dele, que se fez vida, né? Que o Espírito se torna vida, se torna vivo. Então, a nossa natureza carnal é os nossos sentimentos, né? A natureza carnal, nossa, é os sentimentos que a gente tem vivido, esses sentimentos de impureza, esse sentimento de mágoa, de rancor, de tristeza, sabe? Esses sentimentos nossos diários, assim, de nervosismo, um pouco às vezes estamos alegres, outro pouco estamos tristes, sentimentos do ser, né, da nossa carne, a vontade de fazer algumas coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus, né? E nós devemos sempre entendermos, nós sempre devemos ter esse discernimento, sabermos, distinguirmos essa nossa natureza da nossa natureza espiritual. Sempre haverá conflitos, né? Muitas vezes quando a gente fala sobre
essa natureza carnal e a natureza espiritual, muitas vezes a gente ouve em alguma ministração, até mesmo no momento de um estudo, uma comparação, né? E uma das comparações que a gente fala bastante é sobre uma história de que tinha um homem que era dono de 2 cachorros, e ele tinha um cachorro branco e um cachorro preto. E aí ele sempre levava esses cachorros para lutarem e tal. E aí e ele fazia muita aposta. Então tinha dias que ele apostava no cachorro branco, no outro dia apostava no cachorro preto. Só que começou a intrigar as pessoas que sempre viam esse homem apostar. E as pessoas começaram a se intrigar com isso, porque ele nunca perdia nada, ele sempre ganhava. E aí um dia perguntaram para ele: por que o senhor consegue acertar quem é o cachorro que ganha sempre, já que o senhor nunca viu o senhor perder nenhuma, e as pessoas aqui fazem apostas e tal, e a maioria sempre perde, o senhor sempre ganha um dinheiro bom em relação a isso. E aí o homem, ele falou o seguinte, ele falou assim: muito simples. Quando eu quero que o cachorro branco ganhe, eu deixo ele uma semana sem comida. E eu dou uma semana comida pro cachorro preto. Se eu quero que o cachorro preto ganhe, eu dou uma semana comida pro cachorro preto e deixo o cachorro branco uma semana sem comer. Então, quando chegar o momento da luta, aquele cachorro que não foi alimentado, ele vai estar fraco. E aquele cachorro que foi alimentado, ele vai estar forte. Isso significa o quê? A nossa vida, nós somos assim. Aquilo que nós alimentamos é aquilo que tem prevalecido na nossa vida. E como a gente aprendeu que nós temos 2 naturezas, enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós teremos 2 naturezas, né? E a nossa natureza, o nosso maior inimigo, o maior inimigo do cristão hoje, não é o diabo, não é, né, outras coisas, não. O maior inimigo do homem cristão, de nós cristãos, é a nossa natureza carnal. E está lá em Colossenses 3:5. Lá fala sobre as nossas paixões carnais. Fala sobre as obras da carne. Depois em Gálatas 5 também você pode ler. Lá fala sobre os frutos da carne, os frutos do Espírito. Então o nosso maior inimigo é o homem, o nosso maior inimigo é a nossa natureza carnal. Então, assim como acontecia com aquele homem, que ele ganhava dinheiro com as lutas daqueles cachorros dele, assim acontece muitas vezes na nossa vida. Então, assim, tem semanas que quem está vencendo na nossa vida são os frutos da nossa natureza carnal. Outras vezes, quem está vencendo é os frutos da nossa vida, da nossa natureza espiritual. Então, a quem nós estamos alimentando mais? Essa semana, o que você alimentou mais? Você alimentou a sua natureza espiritual ou você alimentou a sua natureza carnal? Quais foram as fontes de alimentação que você teve nesses últimos 5 dias, nesses últimos 7 dias? O que tem acontecido com você? Nós sabemos que estamos passando por um tempo de muita dificuldade, mas então o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando mais atenção, nós estamos ouvindo mais as reportagens nas televisões, nos jornais que falam sobre o aumento da contaminação pelo coronavírus, o aumento do desemprego, o aumento da crise econômica, o aumento dos preços, o fechamento de estabelecimentos. O que tem aumentado? O que nós temos alimentado? Isso nós estamos dando mais atenção ou nós estamos
fazendo o nosso propósito, buscando ler um livro que edifique, que alimente a nossa fé, que aumente a nossa fé diante dessa adversidade, ou estamos lendo a Bíblia, estamos jejuando, estamos assistindo os cultos. Hoje, né, agora a partir dessa semana que passou, nós conseguimos já poder assistir presencial. O que nós estamos fazendo, né? Então nós precisamos discernir. Isso é muito importante. O homem, ele precisa de discernimento quando ele está passando por uma dificuldade. Hoje o mundo inteiro está passando por uma dificuldade. Hoje a nossa nação está passando por uma dificuldade. Hoje nós estamos passando por uma dificuldade. Cada um de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, está passando por uma dificuldade. E nós precisamos de discernir a natureza dessa dificuldade. Muitas vezes essa dificuldade, ela é algo que veio do diabo, de Satanás. Porque ele está atacando, sabe? E a palavra de Deus diz que Satanás ele só veio para matar, roubar e destruir. Então, quando nós conseguirmos reconhecer que essa dificuldade, que esse ataque que nós estamos passando é algo originado do diabo, né? Nesse momento nós podemos e devemos resistir a ele, porque a palavra de Deus diz, né, que no momento que nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Em Tiago 4:7 fala isso: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se a dificuldade que você tem enfrentado hoje, ela é originada por ataques de Satanás, resista a ele. Resista a ele, que ele fugirá de vós, porque a palavra de Deus diz isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, porque ele fugirá de vós. Então, declare palavras do Senhor, declare promessas de Deus na sua vida, declare que Satanás não tem poder nenhum sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos. Liberte-se, seja firme, não tenha medo, se revista com a armadura celestial em frente, porque a palavra de Deus diz que você é soldado do Senhor, que você está revestido com a palavra do Senhor e o Senhor está contigo nessa guerra. E Satanás já perdeu lá na cruz do Calvário, e ele está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Então ele não tem poder nenhum sobre a sua vida e nem sobre a minha vida. Amém? Mas também nós podemos estar passando por dificuldades, e essas dificuldades elas são originadas das mãos de Deus. Mas como, professora? Você deve estar se perguntando. Como assim Deus criar dificuldades para mim? Não diz que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é tudo? Sim, a palavra de Deus diz tudo isso. Mas a palavra de Deus diz também que a nossa vida, que nós somos um vaso de barro na mão do oleiro. Então, Deus ele precisa nos tratar. Deus ele precisa fazer um tratamento na nossa vida para que nós nos tornamos aquilo que ele deseja e tem o propósito sobre nós. E em Tiago 1:2-4 fala sobre isso. Fala sobre: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por vossas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, o que está se falando na palavra do Senhor? Que quando nós reconhecermos que as dificuldades que nós estamos passando, elas são promovidas por Deus, porque é um tempo de provas, é um tempo de provação para que nós possamos ser aprovados por Deus naquele momento, nós devemos aceitar o tratamento de Deus. Muitas vezes o nosso caráter que está sendo tratado. Às vezes surgem dificuldades na nossa vida porque nós temos um caráter ainda dúbio. Às vezes nós estamos propensos mais para mentiras, propensos a ter uma inveja, propensos a querermos vivermos de um jeitinho mais fácil. Às vezes algum
desses nossos pecados, né, dessa nossa vida pecaminosa do passado, ainda ela se mantém firme em algumas áreas da nossa vida, e aí Deus ele permite que aconteçam dificuldades em determinadas áreas para que nós possamos ser tratados. E em tudo isso depende da decisão nossa de aceitarmos ou não esse tratamento. E a palavra de Deus diz: se deixem ser tratados, porque somente assim nós teremos a plenitude e a abundância do Senhor, porque nós seremos perfeitos e íntegros, em nada deficientes no que diz respeito ao Senhor Jesus na nossa vida. A nossa perfeição jamais teremos, mas em Cristo Jesus nós podemos ser perfeitos. Né? O nosso caráter pode ser tratado, a nossa vida pode ser transformada, e nós poderemos viver a plenitude do Senhor em todas as áreas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser íntegros em tudo, e a ação do Senhor precisa ser completa na nossa vida. Amém? E também uma outra questão que pode estar acontecendo nas dificuldades que nós estamos enfrentando, muitas vezes, elas podem ser originadas da nossa carne, né? E aí, isso está em João 12, 24 e 25. Então, muitas dificuldades, muitos momentos de aflição, alguns sentimentos que nós estamos, né, que às vezes surge tanta coisa ali que acontece, a gente se envolve às vezes em umas dificuldades bem graves, né? E a gente fica perguntando, nossa, mas por que isso? Muitas vezes essas dificuldades, elas têm origem da nossa carne, dos frutos da nossa carne. Quando isso acontece, nós precisamos fugir dessas paixões. Nós precisamos fugir. Assim como a palavra fala em João 12, 24 e 25. Ele fala o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, ou perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, o que Jesus está dizendo para nós nessa passagem? Que nós devemos fugir das nossas paixões. Nós devemos fugir das paixões carnais, daqueles sentimentos carnais que não nos levarão a vivermos uma plenitude com Deus. Sabe? E quando Jesus fala sobre essa parábola da semente de trigo, ele está dizendo assim: você precisa matar o seu eu, você precisa entregar o seu velho homem, a sua velha criatura. Ela precisa morrer, ela precisa nascer de novo. E isso já tem uma passagem anterior, quando Jesus estava falando lá na sinagoga, e até Nicodemos, se eu não me engano, ele questionou isso. E ele falou assim: como nós, já homens barbudos, grandes, nós podemos nascer de novo, tipo ir lá dentro da barriga da nossa mãe? Quando Jesus estava falando sobre o plano da salvação, que nós aprendemos lá no Nascer de Novo, numa das primeiros módulos do curso, nós aprendemos sobre isso. É matar essa nossa carne, é matar essa natureza carnal, é diminuí-la, é deixá-la sem poder nenhum sobre a nossa vida, né? Então é isso que nós temos que decidir nascer de novo, e nascermos e prevalecer em nós a nossa vida, a nossa natureza espiritual. Então, quando Jesus estava falando sobre essa parábola da semente de trigo, ele estava dizendo que se essa semente, quando ele fala sobre a casca da semente, né, se ela cair em terra e ela ficar viva, ela não vai ter fruto nenhum. É como se nós, seres humanos, permanecemos dando frutos carnais, ok? Ficaríamos sozinhos. Mas quando essa semente ela cai em terra e quebra-se a parte externa dela, dentro dela existe a vida, e ali se gera o fruto, o broto, e aquilo se torna uma planta, e ali se dá, né, muitos trigos. A nossa vida é assim. Se nós nos mantermos na nossa casca da natureza carnal, aquilo que está dentro de nós, o Espírito Santo, que é o que é a vida, que é o que tem vida dentro de nós, ele nunca vai poder fluir.
e vai ser sempre impedido pela nossa alma, que a nossa alma é a nossa natureza carnal. Ele nunca vai poder fluir, nós nunca poderemos dar os frutos que Deus deseja que nós damos. Por quê? Porque sempre a nossa natureza carnal, a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas sempre continuarão dominando a nossa vida. E hoje, Deus está nos ensinando, né, através dessa aula, que nós precisamos decidir e escolher quais das duas naturezas que nós queremos que prevaleça sobre nós. Né? E hoje Deus está querendo dizer para você que me assiste, qual é a natureza que você tem deixado prevalecer na sua vida? A natureza carnal ou a natureza espiritual? E Ele está dizendo hoje que você pode, se você estiver dando asos à natureza carnal, que você pode se render ao Senhor, que você pode pedir perdão para o Senhor neste momento, entregar no altar do Senhor toda a sua vida, né? Pedir para que Ele possa se fazer de novo, escrever de novo a sua história, e que você possa, a partir de hoje, alimentar a sua natureza espiritual. Alimentar com isso, continuando na escola, ouvindo a palavra do Senhor, estudando a Bíblia, jejuando, fazendo os propósitos que dentro da igreja são bons, porque nos fortalecem e nos ajudam a nos edificarmos, ler a palavra do Senhor, participar de um GR, participar de uma escola, de um culto, sabe, não desistir, não dar brecha para que o inimigo, para que as nossas ações, para que as nossas paixões, elas sejam mais fortes. Pedimos para o Senhor sempre discernimento, para nós sabermos e discernirmos a natureza das nossas dificuldades, para que a gente possa agir da maneira correta, para que a gente possa manter a libertação que Deus nos deu. Jesus falou que aquele que conhecereis a verdade será livre. Essa verdade é Jesus Cristo. Nós já conhecemos Jesus Cristo, portanto nós somos livres e precisamos permanecer livres das nossas emoções, livres da nossa natureza carnal, livres do ataque de Satanás, porque quando a nossa vida ela está sendo alimentada pela natureza carnal, é brecha para Satanás. Satanás é alimentado, Satanás tem poder sobre a nossa vida, porque os frutos da carne são frutos que alimentam Satanás e diminuem o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, nessa aula, eu gostaria que você pudesse fazer uma reflexão, uma autorreflexão com toda a seriedade e com toda a clareza do seu coração. Buscasse no Senhor Jesus verdadeiramente um conserto, aquilo que Deus colocar no seu coração, que você venha se buscar, você venha se render. E não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado hoje, mas creia que Deus ele está no controle de todas as coisas. Creia que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida e ainda não acabou. Deus ele fará você um grande homem e uma grande mulher de Deus, e através da sua vida milhares de pessoas conhecerão a palavra do Senhor, conhecerão o verdadeiro evangelho. Por isso você é peça fundamental na expansão do reino de Deus nesta cidade, dentro da sua casa, dentro da escola, dentre os seus amigos, dentre os seus familiares. E não importa o quão pequeno você se sente hoje, acredite, você é grande e Deus é maior ainda. E esse Deus que mudou, esse Deus que fez o céu e a terra, esse Deus que deu seu único filho pela minha vida e pela sua, ele continua sendo o mesmo Deus, com a mesma autoridade, com a mesma firmeza que ele sempre teve. Então que você hoje possa entender, compreender e ter o discernimento para que você possa viver e experimentar nos próximos dias o melhor de Deus, o melhor dessa terra. Amém? Nesse momento, para encerrar nossa aula, eu gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e que você pudesse orar ao Senhor comigo. Pai querido, nós queremos te agradecer por mais esse dia, te agradecer por mais essa aula. E nós queremos te pedir, Pai, que nesse tempo o Senhor venha abrir os nossos olhos
derramar sobre o nosso coração, derramar sobre a nossa mente todo discernimento e toda a sabedoria necessária. Que o Senhor venha estar nos mostrando nas nossas dificuldades diárias quais são as naturezas, quais são as atitudes, o que nós podemos fazer. Reveste-nos, Senhor, com a tua armadura celestial, cubra-nos, Senhor, com o teu manto, nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. Abençoa, Senhor, cada aluno que nos assiste, cada aluno que tem se dedicado em aprender mais sobre a Tua Palavra. Abençoa o Senhor grandemente. Tudo que eles colocarem as mãos, Pai, venha prosperar, Deus. Tudo que eles têm sonhado, Pai, venha se tornar realidade, Pai. E que nenhuma das casas, Pai, de nenhum desses alunos, Pai, venha faltar o alimento de cada dia, Pai. Que o Senhor traga a provisão necessária para todos em abundância, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Eu agradeço mais um momento de vocês terem assistido a aula e até a próxima. Deus abençoe.